Your faithfulness to me, oh Lord. Seasons change, you remain the same. God from age to age, though the earth may pass away, your word remains the same. Yeah, your history can prove there's nothing you can't do. You're faithful and true. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn you. Speak the word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me. Oh, great is your faithfulness from the rising sun. Shalom, pessoal. Nossa, eu já tô aqui na graça. Tava adorando um pouquinho o Senhor. E a presença já tá aqui no meu quarto. Shalom, doutor. Shalom, pastora. Aleluia. Sabiam que o Senhor é fiel, né, gente? Permanece na fidelidade. My anchor to the ground, my hope for salvation. He'll never let me down. I put my faith in Jesus. Oh, Jesus, obrigado pela sua presença. A gente está aqui já, papai. Pessoalzinho querido, já vai mandando já os aviãozinhos da bênção. Hoje o Senhor tem algo para falar com a gente. My hope for salvation, you never let me go. I put my faith in Jesus. Great is your faithfulness to me. Aleluia. Voltando às raízes, né? Live desse lugarzinho aqui. Quantas lives, né? Fizemos aqui. My faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. You never let me down. I put my faith in Jesus. Não só essas, né, Wellington? Quanto tempo nesse lugar? Onde tudo começou. Cadê os aviãozinhos da bênção, gente? Vou começar a orar aqui, amém? Eu tô sentindo tanta presença de Deus que, olha, venha quantas pessoas forem, dê vontade de só ficar já adorando. Só ficar adorando aqui, ó. Uau! Que presença, Jesus. Profético, gente. Tava subindo as escadas hoje, o Senhor falou, faz lá hoje, filho.
Oh, Jesus. Amado, eu estava aqui adorando ao Senhor. E o Senhor falou algo tão tremendo. Eu não tenho nem medo de falar para vocês. Eu machuquei. Ele estava falando sobre as pessoas acharem que ele vai voltar agora. Gente. Quem já ouviu falar sobre a volta de Jesus vai achar estranho, né? Ele falou assim: filho, se a minha igreja for retirada agora, como que vai ficar o mundo? Ele falou pra mim que um avivamento nunca antes visto está para chegar. Vai começar com o remanescente. Vai começar com o povo do secreto. Vai começar com o povo que se encontra com ele, aonde ninguém está vendo. Amados, ele disse que o avivamento está chegando. Oh, queridos, quando a gente coloca nosso coração diante do Senhor, deixa Ele falar. Nós ansiamos a Sua presença, Jesus. Nós ansiamos a Sua volta, Jesus. Mas mais que a Sua volta, nós ansiamos a Sua presença, Jesus. Porque a Sua presença é agora. Oh, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Oh. Ai, Jesus. Pai amado, por mim eu faria live. Deus, que presença. Rabasteira, machei. O avivamento está chegando, ele está dizendo. É muito profética essa live, queridos. Nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso. Essa é a programação, na verdade, mas a programação não vale nada sem o Senhor falar sim ou não. Nós vamos falar se Ele quiser. Do jeito que está aqui. Ai, Jesus, que vontade de desligar essa live e ficar só eu e você, Jesus. Então vamos. Ai, papai. O que importa para nós é a Sua presença, Jesus. Será que você poderia começar essa live comigo dizendo que o que importa é a presença dele? Talvez você não entenda. Talvez não faça sentido. Talvez faça. Talvez faça muito sentido para alguns. Mas, queridos, o que importa é que o nome do Senhor seja glorificado. Araste. Ai, Jesus. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope in God's salvation. Coloco minha frente, minha âncora
A esperança é minha fundação, nunca me deixará ir. Tu és a minha esperança. Ai, ai. Olha, queridos, vamos levar em consideração isso que o Senhor está dizendo, tá bom? Tudo é muito profético. Antes de uma live falando sobre a igreja de Éfeso, estou adorando ao Senhor aqui, o quarto encheu de anjo, a presença encheu, e ele falou assim: vai vir um avivamento antes da minha volta. Eu não vou tirar a minha igreja antes de vir o avivamento. Eu não sei como que você pensa, se vai ter diferente daquilo que eu já preguei até nas lives, mas quando ele fala, amém? Vamos entregar essa live para o Senhor, queridos. Vamos direto ao assunto. Deus vai falar poderosamente. Eu vejo uma dimensão de glória vai ser aberta com essa palavra. Amém? Senhor, nós queremos entregar essa live nas tuas mãos. Nós entregamos essa live nas tuas mãos, Jesus. Pedimos a sua bênção, pedimos a revelação, que se abram agora os portais celestiais aonde nós estamos. Entre em cada casa, Jesus, com o teu sangue, quebra toda opressão, toda força que age contra o teu espírito, contra a tua vontade, tudo que vai contra o Senhor. Nós liberamos os anjos agora para amarrar, para colocar por terra, né? Pai, que o som da adoração comece a encher os nossos lares e que venha a tua presença de uma forma muito poderosa. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos. Eu consagro essa live ao Senhor, peço que o Senhor cele o ambiente em que nós estamos. Sela a minha casa aqui, Jesus. Da mesma forma que nós pedimos, sela cada casa presente e aqueles que vão entrar. Sela com fogo, Deus, com teu sangue. Os teus anjos façam ela à nossa volta, em cima e embaixo, por todos os lados, parede, teto, chão, janelas, água, terra, fogo, ar, éter. Tudo que Satanás tente usar para interferir, nós selamos portais internos e externos de qualquer situação que tenhamos feito. Sela os nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa boca, nosso coração. Liga a nossa mente na mente de Cristo para que possamos entender aquilo que é celestial. O Senhor é Espírito, importa que seja adorado em Espírito. Nós entramos agora em Espírito diante do Senhor. Pai, eu profetizo que o Senhor nos dará hoje, em nome de Jesus, um novo entendimento, papai. Um novo entendimento. O Senhor vai te dar um novo entendimento, amado, em nome de Jesus. O Senhor vai tocar no teu espírito hoje, por amar mais o Senhor. Amém? Sim, a presença está forte, querido. Deixa eu me recompor aqui para poder falar. Tem uma palavra de conhecimento aqui. O Senhor está dizendo assim, ó. Tem uma irmã nessa live que
precisa ouvir uma palavra que é a seguinte: existe tempo para todas as coisas. E o Senhor diz assim: o tempo vai chegar, não fique ansiosa. E para saber que é com você que eu estou falando, você pensou em comprar sapatos hoje. E o Senhor está dizendo: não faça agora, ainda não é tempo. Algo que poderia mexer no teu destino. Decisões para serem tomadas. Uma palavra de conhecimento que o Senhor está dando. Amém? Que o Senhor conforte teu coração. Eu vi Eclesiastes 3, meu irmão. Há tempo para todas as coisas. O Senhor disse: não é tempo agora. Há uma decisão a ser tomada. Espera um pouco. Ouça a minha voz, diz o Senhor. Você queria comprar sapato hoje. Amém? Glória a Deus, queridos. Nós vamos para a igreja de Éfeso, amém? Há um tempo de avivamento chegando. Amém, minha irmã. Que bom que o Senhor falou com você. Palavras de conhecimento podem ser múltiplas no espírito, viu? Kireshnei. Múltiplas no sentido que pode servir para mais de uma pessoa. Tá bom? Mas é muito claro, né? Muito específico o que o Senhor falou. Queridos, Apocalipse 2, versículos de 1 a 7. Amém? Nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso. O meu espírito, eu não sei nem como falar, o que eu tô sentindo. Meu espírito tá aqui de uma forma, é como se eu tivesse tremendo, sabe? Posso orar assim, Camille? Se você me lembra depois, ela tá com dor no estômago, né? Eu vou orar assim, tá bom? Em nome de Jesus ela vai ser curada. Amém? Há uma presença de glória hoje, queridos. Difícil, faz tempo que eu não... as noções vão mudando, o Espírito Santo ele é multicriativo, né? E ele vai mudando as formas dele fazer, né? E hoje eu sinto uma presença de glória diferente dos outros dias, sabe? Glória a Deus. Vamos ler, queridos. Carta à igreja de Éfeso. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Eu conheço as suas obras, Jesus dizendo para Éfeso, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Porém, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se. Pratique as obras que você praticava no princípio. Se não se arrepender, eu virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Ou seja, eu vou tirar o candelabro. Mas há uma coisa ao seu favor.
você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Queridos, há uma palavra, uma mensagem profética para os dias de hoje e para aquilo que virá, o avivamento que virá. Muito importante nesta carta. A gente chama de primeira igreja do Apocalipse, porque é a primeira citada, é de Éfeso. Deixa eu falar um pouquinho. Quem era a igreja de Éfeso? Né? A igreja de Éfeso ela era muito rica na época, ela era muito importante, né? É como se fosse uma grande cidade de hoje, por exemplo. É como se fosse uma Paris da vida. Muito conhecida, rica, né? Famosa. Era a grande Éfeso na época, né? Só que a população de Éfeso era muito idólatra. Vocês lembram que Atos fala, né, sobre a Diana dos Efésios? Então, eles eram extremamente idólatras. E como houve uma dispersão muito grande, né, por volta de 70, Jerusalém foi tomada, Israel deixou de ser nação porque foi tomada, né? E os judeus foram dispersados. E nesta época, quando essa carta foi escrita para Éfeso, haviam muitos judeus que foram dispersados naquela época que estavam em Éfeso, tá? E a igreja de Éfeso é uma igreja de judeus que se converteram e de gentios que eram de Éfeso que se converteram. Então era uma igreja de judeus messiânicos, mas muitos éfesos estavam lá, que haviam se convertido lá. Ok? Então eles, de alguma forma, eram judaizantes. Ok? Quem fundou a igreja de Éfeso foi Paulo, em sua segunda grande viagem missionária, né? Quando ele foi para Éfeso, a primeira vez, queriam que ele ficasse mais tempo, mas ele evangelizou. Aconteceu muita coisa, né? Que se eu falar tudo aqui, não é o caso. Só estou tentando inserir vocês na história, tá bom? Pra gente poder entender. Quando nós entendemos o contexto histórico, a gente consegue entender certas coisas proféticas, tá bom? E quando Paulo pisou em Éfeso, tinha um casal muito famoso, né, em Atos, chamado Priscila e Áquila. Priscila e Áquila eram como se fossem presbíteros, vamos dizer assim, né? E eles acompanhavam Paulo, serviam Paulo, e teve uma época que Paulo precisou ir embora e teve que deixar Priscila e Áquila lá cuidando, porque a igreja cresceu muito rápido em Éfeso, né? E aconteceu que Priscila e Áquila evangelizaram, eles conheceram, né? Um judeu chamado Apolo. Lembra que Paulo fala assim, ó, uns são de Paulo, outros são de Apolo? Então, Apolo, ele foi evangelizado e se converteu na igreja de Éfeso através de Priscila e Áquila. Ok? E ele se tornou maior que Priscila e Áquila com o tempo e se tornou praticamente um apóstolo igual Paulo, né? Um grande pregador, né? Ele foi um grande evangelista. Ele anunciou o evangelho por muitos lugares, né? E Paulo acabou voltando, né, para Éfeso, depois ficou mais 3 anos e lá, e aí muitos discípulos, grandes discípulos saíram de Éfeso. Por exemplo, Epáfras. Vocês já ouviram falar de Epáfras? Epáfras foi um cara que ele, em 2 anos, ele era um gentil, foi evangelizado por Paulo. Em 2 anos ele foi discipulado, altamente evangelizado. Ele foi
altamente fundamentado na doutrina da igreja primitiva que Paulo tinha, né? Que Paulo estava formando. E ele voltou para a sua terra, né? Que era a terra de Colossos. E aí, quem abriu a igreja de Colossos foi Epáfras, que foi altamente evangelizado em Éfeso. Ele abriu 3 igrejas, tá? A primeira igreja que ele abriu foi Colossos. A segunda igreja que ele abriu foi Hierápolis. E a terceira, Laodiceia. Então, quem abriu a igreja de Laodiceia foi Epáfras. Tudo discípulo de Paulo. Interessante, né? Em 2 anos, o cara foi altamente evangelizado, saiu fora e saiu abrindo várias igrejas. Para vocês terem uma ideia, Epáfras estava com um problema em Colossos, que as pessoas saíram lá se converteram e saíram daquela doutrina grega, de deuses, semideuses, né? E começaram a trazer doutrinas de anjos para Colossos. Aí o que aconteceu? Epáfras foi correndo, né? Para Roma, onde Paulo estava preso, naquela época que Paulo estava preso, e falou para Paulo o que estava acontecendo. Aí Paulo escreveu uma carta aos Colossenses. Então, a carta aos Colossenses foi uma carta de uma igreja que nunca viu Paulo. Só sabia que ele era o apóstolo que cobria aquela igreja, mas eles nunca viram. E ele escreveu também uma carta para Hierápolis e uma carta também para a igreja de Laodiceia. Só que as cartas de Hierápolis e Laodiceia se perderam. Só que foi registrada, que falam que foi Barnabé que registrou esta carta na biblioteca de Antioquia. Por isso que nós temos até hoje, né, a dádiva de ter a carta aos Colossenses. E a carta aos Efésios foi igual. Paulo estava preso, né? Ele não podia mais visitar, ele precisava doutrinar aquele povo, né? Mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Vamos nos fundamentar na história. Então, quem formatou toda a doutrina dessas igrejas foi Paulo. Vocês percebem que Paulo, ele doutrinou muito bem a igreja de Éfeso. E Éfeso era uma igreja de libertadores. Certeza. Aquele povo era extremamente idólatra, extremamente místico. E havia uma luta muito grande com a rainha dos céus naquele lugar. Então aquele povo precisava ser armado, né, com um conhecimento bíblico, muita espada, para lutar contra aquele povo. Por quê? Sabe o que acontecia na igreja de Éfeso? A economia de Éfeso, ela gerava em torno de vender imagens idólatras para outras cidades, porque lá era o centro de adoração da Rainha dos Céus. Imagina aqui no Brasil uma cidade centro de adoração que vendia imagens, esculturas da Rainha dos Céus. Então era Éfeso. O que aconteceu? O povo começou a se converter, e tem uma lá em Atos 19, se vocês lembrarem, pessoas que se converteram começaram a fazer o quê? Pegar as imagens de escultura, os livros de mística, de magia, e jogar na fogueira e queimar tudo, porque eles haviam se convertido. Então o que aconteceu? Houve uma guerra econômica, porque o povo começou a se converter. Então o povo que vendia essas coisas começaram a perseguir os cristãos, mas quanto mais perseguia, mais eles cresciam. Você tá entendendo? Então, assim, a igreja começou a ser ameaçada, né? E a igreja de Éfeso se fortaleceu na doutrina de Paulo. E eu creio que a primeira igreja... Por que eu tô falando? Vocês vão entender. Porque há uma coisa que assim, ó... Essa igreja, ela recebe um elogio. O que mais que acontece? Ela recebe uma crítica, que é uma advertência, certo? E ela recebe uma promessa. Não é verdade? Qual é a crítica que é feita? Exatamente que eles largaram o primeiro amor. E toda essa história que eu tô contando para vocês
é exatamente porque a primeira igreja, a primeira geração, antes dessa carta aqui, então, a carta de Paulo foi na época mais ou menos 52 depois de Cristo, tá? E a carta do João para Éfeso foi muito depois que ele escreveu o Apocalipse, né? Foi em 70 e poucos, tá? Eu não sei ao certo a datação, né? Eu preciso pesquisar. Eu só sei que foi depois da morte de Jesus, com certeza, e foi depois do ano 70, onde Israel foi invadido e deixou de ser nação, ok? Então, a primeira geração que foi evangelizada por Paulo, eles eram extremamente doutrinados na palavra e fundamentados na palavra de Deus. Era uma igreja muito forte na palavra. Eles viviam muito bem. Era uma igreja de uma doutrina sã, ok? E a gente percebe que a segunda geração deles, então os filhos daqueles que foram evangelizados por Paulo, eles continuavam em uma igreja sã. Porque você percebe que a igreja de Éfeso não recebeu grandes exortações do Senhor, mas houve tem um porém contra ti. Por exemplo, o elogio que foi feito para eles foi que, olha, vocês odeiam o que eu odeio, então isso é bom. O que era? A doutrina dos nicolaítas. Eu vou falar já sobre a doutrina dos nicolaítas, o que ela funciona, ok? E eu queria falar primeiro, né? Na verdade foi assim, ó, um elogio, uma crítica, uma exortação e uma promessa. Então foram 4 níveis, perdão, eu falei só 3, né? A Cátia Luz colocou aí. Na verdade é um elogio, recebeu uma crítica, uma exortação e uma promessa. Certo? Então, nós vamos falar hoje de uma nova geração, certo? Muitos de nós aqui somos uma nova geração de pessoas que semearam algo, que estavam firmes em suas convicções e doutrinas. E o Senhor está hoje nos chamando para voltar à sã doutrina. O Senhor está nos chamando hoje para voltar aos rudimentos e fundamentos da palavra e às obras das quais foram as primeiras. Amém? Quando eu digo obras primeiras, não obras de homens, mas a obra de Deus. E eu quero fundamentar isso para vocês. Vocês entenderam porque eu trouxe esse negócio histórico aqui? Houve uma igreja poderosa dos pais. Então nós vamos falar agora da segunda geração. Ok? Então vamos lá. Eu queria falar para vocês do elogio que Éfeso recebeu. Muito bem. Éfeso recebeu um elogio, uma crítica, uma exortação e uma promessa. Então, o primeiro elogio, que eles trabalhavam arduamente, ok? Agora, presta atenção nessa coisa do trabalho, tá bom? Eles trabalhavam muito, mas trabalho sem coração vira religiosidade. Trabalho sem ser apaixonado por Deus vira farisaísmo. Trabalho, só trabalho, sem o secreto. Trabalho sem o altar secreto. Vocês têm ouvido eu falar muito sobre isso. O trabalho sem você estar em secreto com o Senhor, o trabalho é o público, né? Sem o altar secreto não tem altar público. Então, o trabalho público sem o secreto, ele é religião. Então, por mais que eu estou falando de um elogio aqui, eu estou dando spoiler daquilo que vem, tá bom? A igreja de Éfeso recebeu um elogio que eles eram intolerantes com os homens perversos, né? Ou seja, todo tipo de perversidade, a igreja de Éfeso não tolerava. Mandava embora. Pegaram? E Paulo não. Quem escreveu a carta foi Jesus, tá? João, por ser o filho do trovão, por ter os ouvidos decodificados, ele ouvia claramente a voz de Jesus.
e ele ouviu Jesus ditando a carta para ele, lá na ilha de Patmos, e Jesus disse assim para ele: fale para os Éfesos que eles não toleram homens maus e também não toleraram aqueles homens que se diziam apóstolos, mas não eram apóstolos. Ele é só impostores. Agora minha pergunta, gente, existem grandes apóstolos por aí que são bênção de Deus, mas eu já vi gente vendendo o título de apóstolo. Eu já vi gente vendendo um título de apóstolo por 5 mil reais. Se você fizer a escolinha, pagar 5 mil reais, você pode virar apóstolo. Aí recebe até um som no final do curso. Né? Isso acontece hoje. Ok? Não é hoje a palavra falar sobre o que é a unção apostólica. Mas rudimentarmente, ou seja, basicamente, quem é um apóstolo? Apóstolo é aquele que rompe algo novo, aquele que cria, aquele que tem uma unção de criatividade, ele rompe, traz algo novo. Pode ser um ministério, pode ser uma visão, sempre algo que vai beneficiar o reino de Deus, alguma coisa que vai fazer o reino de Deus avançar. O fruto daquele rompimento daquela pessoa vai trazer muitas vidas para Jesus. Muitas almas se renderão. Vai trazer muita transformação. Isto é uma unção apostólica. Ok? Tem muitas pessoas por aí que precisam, por causa do orgulho, estar por cima. Então tem que ter a nomenclatura de apóstolo. Ok? Não me entendam mal, gente. Eu não estou falando mal do apostolado. Pelo contrário, eu estou debaixo, de cobertura apostólica. Eu creio no ministério apostólico. Agora, a igreja de Éfeso recebeu um elogio. Vocês colocaram à prova aqueles que se diziam apóstolos, mas eram impostores. A minha pergunta hoje é: alguém tem as manhas de dizer assim: você não é apóstolo, você é um impostor? Mas isso pode acontecer com unção pastoral, Quantas vezes eu já não ouvi, ministrei, pessoas que disseram assim pra mim: Wesley, eu nem sei porque me ungiram pastor, eu nem Bíblia leio. Me ungiram pastor porque a congregação precisava de alguém para cuidar. Eu tenho 2 anos de convertido, o pastor me ungiu para eu cuidar da igreja, só que eu nem sabia pregar. Já ministrei gente assim. Virou a casa da mãe Joana, Mas da mesma forma que existem impostores, existem os verdadeiros, aqueles chamados por Deus, amém? E o elogio também foi feito a Éfeso é de que eles odiavam as práticas dos nicolaítas. Tem uma mensagem profética sobre isso, tá? Basicamente, eu vou falar profundamente, mas se eu for resumir, o que é os nicolaítas? Nicolaítas eram um tipo de gente que entrava na igreja com a intenção de fazer o povo tropeçar mesmo, e o povo desalinhar. Eles sabiam que eles não poderiam destruir, porque é uma promessa, as portas do inferno não prevalecerão, ok? Mas os nicolaítas eram um tipo de gente que entravam dentro da igreja para trazer como se fosse joio, sabe? O joio que nasce no meio do trigo. E os Éfesos, ou aqueles que moravam na cidade de Éfeso, eles perseveraram muito forte. Na hora que eles percebiam que os nicolaítas estavam lá, eles mandavam eles embora, escorraçavam aquele povo. Olha, aqui não. Aqui é o seguinte, para ficar aqui é dessa forma, dessa forma. Vocês não vão semear aqui. Sai fora. Entendeu? Então,
receberam um elogio. E Jesus deixou bem claro. Jesus deixou muito claro. Vocês estão aprovados porque vocês estão odiando o que eu odeio. Olha que interessante, era a segunda geração. Essa geração havia aprendido com os pais a doutrina, a sã doutrina da igreja primitiva. Amém? Então vamos lá. Os nicolaítas. Existem 2 textos na Bíblia que nos fazem entender sobre essa doutrina, tá bom? Eles não falam claramente que são os nicolaítas aqui nesse texto, Paulo e Pedro falando, mas eu quero ler para vocês entenderem o que é a doutrina dos nicolaítas. Prestem bem atenção. Por quê? Isso é muito atual. Muito atual. Se vocês perceberem desse texto que eu li, se está acontecendo perto de você, pode ser que haja um suporte da doutrina dos nicolaítas ainda hoje em nosso meio, tá bom? Então vamos lá. 2 textos que falam sobre isso é em 1 Timóteo 4, que diz assim, ó. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a sua própria consciência. Aqui ele estava dizendo, pessoas que pregam até a verdade. Então, ele está falando de pessoas que apostam da fé, têm espíritos enganadores, têm ensino de demônios, são os hipócritas também, que pregam a palavra de Deus, mas não vivem, né? Falam mentiras. O que é falar mentira? Quando você fala algo que você não vive, você não tem a verdade. Então, Paulo está falando sobre isso. Pedro advertiu de uma outra forma, 2 Pedro 2, de 1 a 3, que fala assim, ó. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, que introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas de libertinagem, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Ou seja, o caminho da verdade vai ser o errado, por causa desses. Também, movidos por avareza, ou seja, dinheiro, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e sua destruição não dorme. A minha pergunta é, isso é atual ou não é? Tô entendendo? Se alguém te perguntar qual é a doutrina dos nicolaítas, esses 2 textos explicam quais são as características da doutrina dos nicolaítas, tá bom? Olha que interessante. Se você for pegar a palavra nicolaíta, você junta a palavra Nike, que era um deus, e Laitas. Vai juntar, Nicolaitas, tá? Nike hoje, alguém me falou assim, Wesley, fala um pouquinho das marcas, né? Isso é coisa de libertação, né, gente? Qual é a marca escrita com Nike? N-I-K-E. Nike. Qual que é o fundamento, o rudimento da palavra Nike? De Nicolaítas, doutrina dos nicolaítas, doutrina dos falsos deuses, doutrina da apostasia do fim dos tempos. Tá entendendo? Pegaram? E o que significa nicolaítas, então? Significa assim, aquele que mantém vitória sobre o povo. A tradução do grego, tá bom? Os nicolaítas, eles tentavam entrar no meio do povo de Deus e obter vitória com é assim, olha, 90% de verdade com 10% de distorção, mata todo mundo. Tá?
na limpeza de Deus não tem impureza. Pegaram aí? A gente não pode perder isso aí, tá bom? Também a gente tem que pensar que Nicolaitas vem de Nicolau. São Nicolau. São Nicolau é um santo russo, né? Da onde veio a doutrina ou a festa pagã do Natal, tá bom? Vocês já viram falar em Santa Claus, que é o Papai Noel dos americanos? Então, São Nicolau é o Papai Noel. O que significa São Nicolau? É o deus das festas pagãs. E Natal vem de São Nicolau, doutrina dos Nicolaitas, aqueles que inserem um tipo de doutrina muito parecida com a verdade, mas não é verdade. Então eles pegaram o nascimento de Jesus, tornaram numa festa, Natal, numa data que não é verdadeira, né? Dia 25 de dezembro. E se tornou o quê? Doutrina de Nicolaitas. Ué, você está falando mal do Natal? Não é que eu estou falando mal do Natal, gente. Nós podemos comemorar o nascimento de Jesus? Podemos. Mas a festa do Natal, ela tem raízes extremamente pagãs, tá? A gente poderia depois um dia só falar sobre festas pagãs e como elas são. Tanto a Páscoa virou uma festa pagã, por causa do coelhinho da Páscoa, né? Quanto o Natal virou uma festa pagã por causa do Papai Noel. Ai, mas eu não festejo Papai Noel, eu festejo o Jesus que nasceu. Ok, mas quem instituiu a data, quem instituiu a festa, tá bom? Não foi a igreja. Então, querendo ou não querendo, é doutrina dos Nicolaitas, né? Se você entender o simbolismo da árvore de Natal, das guirlandas, ixi, o bagulho fica louco, viu? Mas não é a palavra de hoje. Uma coisa muito interessante, nas igrejas do Apocalipse, tanto na igreja de Éfeso quanto na de Pérgamo, fala da doutrina dos Nicolaitas. Porém, na de Éfeso há um elogio, né? Que diz assim, ó, o próprio Jesus, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Mas há uma coisa ao favor de vocês. Vocês odeiam a prática dos Nicolaitas. Então, há uma coisa ao favor. É um elogio, né? Agora, para a igreja de Pérgamo, aí o bagulho ficou louco. Tenho, porém, contra ti, que vocês têm suportado a doutrina dos Nicolaitas. Vamos ler aqui, ó. Apocalipse 2:15, que é a igreja de Pérgamo. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam, não é nem sustentam, gente. O que significa a palavra sustentar? Vivem por ela, pela doutrina dos Nicolaitas. Ou seja, o pecado não é tão pecado assim. Vocês são muito chato, né? Esse tipo de igreja. A graça cobre a multidão de pecado. Para de ser chato. Deixa eles serem o que eles querem ser. O amor de Deus é lindo. Tenho, porém, contra ti que você tem sustentado a doutrina dos Nicolaitas, a igreja de Pérgamo, né? Portanto, aí a palavra de Deus de exortação para Pérgamo, né? Arrepende-se. E senão eu venho sem demora e pelejarei contra vocês com a espada da minha boca. Meu Deus do céu. Gente, Jesus nunca perdeu uma batalha. Aqueles que mantêm a doutrina dos Nicolaitas, se é que nós temos ouvidos para entender o que Jesus está dizendo, quem suporta a doutrina dos Nicolaitas vai lutar contra o próprio Jesus, contra a espada que sai da boca dele. Estão entendendo? Forte demais. Mas para a igreja de Éfeso, houve um elogio. Vocês não toleram. Vocês odeiam como eu odeio. Amém? Glória a Deus. Mas vamos lá.
Qual é a diferença, então, grande diferença entre a mensagem de Pérgamo e Éfeso? Eu escrevi aqui, anotando hoje, né? Essa palavra tem um provérbio muito famoso que a gente pode trazer para vocês, tá bom? Eu vou ler aqui um provérbio, tá bom? Pra gente entender qual que é a diferença. O que vai acontecer com pessoas, esse provérbio, sabe quando Jesus trazia, de alguma forma, mensagens celestiais em forma de parábolas? É o que eu vou fazer agora. Eu vou trazer uma parábola para vocês entenderem o que é tolerar a doutrina dos nicolaítas dentro da nossa comunidade. Você nunca mais vai esquecer. Então, a parábola é a seguinte. Uma galinha achou um ovo perdido. A galinha que bota ovo achou um ovo perdido. Não era dela. Aí ela pegou aquele ovo e juntou com os ovos que ela botou para chocá-lo. E logo que ela percebeu, nasceu uma serpente. Coração de mãe é coração de mãe, né? Muito grande. A princípio, a galinha ficou meio espantada, porque aquilo era muito diferente dos pintinhos dela. Mas ficou com dó e criou a serpente como se fosse um dos filhotes. Moral da história. Quando a serpente cresceu, ela devorou a galinha e todos os pintinhos. Vocês estão entendendo? Quem tem ouvidos, ouça. Quem aceita a doutrina dos nicolaítas, aparentemente, não faz isso. É o amor de Deus. Cobre multidão de pecados. Quem cria serpente é mordido, envenenado e morto por ela mais tarde. Se for uma piton, mais tarde ela vai sufocar. Mais tarde ela vai quebrar os ossos e vai engolir. E não vai sobrar nada. Vocês estão entendendo? Aí ele vira assim e fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todo aquele que de alguma forma muda a doutrina da palavra de Deus é anátema, é maldito, diz a palavra. Amém? Eu queria que vocês prestassem muita atenção no que eu estou falando, amém? Mas a melhor parte, queridos, vem agora, vem a revelação, amém? Estou dando aqui uma diferença muito tremenda entre a igreja de Pérgamo e a de Éfeso, mas vamos para a advertência da igreja de Éfeso? Ô Éfeso, tenho, porém, contra ti que você abandonou o primeiro amor. Queridos, aquilo que deu certo hoje não pode virar uma regra para amanhã. Amanhã tem maná novo. Qual que foi o erro dos Éfesos? Deu muito certo o começo. Quando veio a segunda geração, eles tentaram fazer o que a primeira geração fez, mas eles não tinham a vivência que os primeiros tiveram. Então eles faziam as mesmas coisas, mas sem a paixão dos primeiros. E nós chamamos isso de idolatria. Olha só o que ele fala no segundo versículo. Conheço as suas obras. O seu trabalho é árduo, ou seja, eles trabalham muito, é muito serviço. Queridos, eu quero dizer para vocês uma coisa, tá? Quando eu venho fazer essa live, eu venho meio que quebrado pela essa palavra, tá? Ela me quebrou primeiro. Essa história de trabalhar muito, de querer fazer muito, ela tem que me quebrar primeiro. Então o povo de Éfeso naquela época, na época de João, que ele estava em Patmos, trabalhavam muito, mas eles faziam sem amor. Eles não tinham mais a vivência do primeiro amor.
Eu queria trazer para vocês aqui a história de um romance entre um marido e uma mulher, que é o mesmo romance entre Jesus e a igreja, né? Existem 3 tipos de situações, ou 3 tipos de relacionamentos, dimensões de sentimentos, emoções que precisam haver entre um marido e uma mulher, que é a paixão, o gostar e o amar. A paixão é aquela ardente, que você não consegue ver nada na sua frente, arde, mas ela passa. Ela vem com um estalar de dedo e ela passa com um estalar de dedo. Gostar tem a ver com você querer ficar perto, você gostar da companhia. Tem a ver com você amar o abraço, o beijo da pessoa, ok? Há uma diferença, porque quando a paixão sai, o gostar continua. Por exemplo, você pode gostar de ficar perto de amigos. E você pode não gostar de ficar perto de outras pessoas. Quem que gosta de ficar perto de inimigos que fazem mal? Você pode escolher, eu quero ficar perto ou não quero ficar perto. E você gostar ou não gostar. Porém, a terceira, que é amar, não tem a ver com sentimento, não tem a ver com emoção. Amar é uma decisão, é uma escolha. E ela tem a ver com atitudes, que tem a ver com o caráter de Jesus. Aí, se você quiser entender o que é o amor é uma atitude que está descrita em 1 Coríntios 13. O amor, o que é? O amor é paciente, uma atitude. O amor é benigno. O amor não se arde em ciúmes. O amor não é orgulhoso, não se ensoberbece. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Ou seja, são atitudes. Atitudes de amar. Então, nós temos 3 dimensões aí de relacionamento. Paixão ardente, gostar e amar. Descrevendo a igreja de Éfeso, se faça uma pergunta. Eles amavam ao Senhor? Amavam. Porque eles tinham atitudes. Ok? Mas o verbo aqui de perder o primeiro amor tem a ver com a paixão e o gostar de estar na presença. Vocês estão me entendendo? Mas eu vou piorar a situação agora. Porque quando ele fala assim, vocês perderam o primeiro amor, ele fala assim, ó, arrependam-se. Essa é a exortação, ok? A crítica é, vocês perderam o primeiro amor. Aí a exortação é, exortar é você dizer o que tem que fazer, né? Arrependam-se. Voltem às primeiras obras. Estão pegando? Quais são as primeiras obras? Bom, eu quero falar algo natural e algo espiritual. Aqui está a revelação, amém? Prestem atenção. As primeiras obras têm a ver com a paixão que os pais deles tinham em fazer a obra. Não faziam porque tinha que fazer, porque era um trabalho. Hoje eu posso ir para a igreja porque eu assumi um compromisso com o meu pastor. Eu quero fazer porque eu me sinto bem em fazer. Eu quero fazer porque eu tenho dons, eu tenho talentos, então eu quero mostrar para as pessoas que eu tenho dons e talentos. Esse é o tipo da pessoa que trabalha. Mas existem pessoas que amam o Senhor, são apaixonadas e fazem por obediência. E ele diz assim, ó, arrependa-se do que você está fazendo. Você está fazendo sem amor. Você está fazendo sem entendimento. Arrependa-se e volte às primeiras obras. Mais uma vez eu vou dizer, trabalho sem paixão é religião. E o mundo de religião está cheio. Religião era o que os fariseus faziam. Eles tinham uma religião. Os fariseus, por causa da religião, por amar o trabalho, amar a doutrina de Moisés, mataram Jesus. Ou seja, muito trabalho sem amor mata a unção, mata a salvação. Muito trabalho
sem amor, vai matar a obra de Jesus naquele lugar. Vai ser só religião. Estão entendendo? Aí ele exorta. Para tudo. Arrependa-se e voltem às primeiras obras. Só que eu não queria falar agora as primeiras obras naturais. Quando eu ouvi falar sobre isso, o Espírito Santo falou assim para mim: filho, olha com olhos espirituais agora. Quais foram as primeiras obras de Deus, não a dos homens? Jesus, ele é espírito. Ele não estava falando apenas das primeiras obras dos pais daquela primeira geração, daquela segunda geração. Sabe qual foi a primeira obra de Deus aqui nessa terra? Ele criou um jardim e colocou o homem e a mulher no jardim, lá no princípio. E na viração do dia, a primeira obra do Pai com o homem foi se relacionar com o homem todos os dias na viração do dia. Qual lugar que ele se relacionava com o homem e com a mulher? No jardim. Sabe o que tinha ali no centro do jardim? Um rio. Gênesis 2 diz assim, ó. Ali no rio saíam 4 rios. E na margem daquele rio tinha a árvore da vida. Adão e Eva, todos os dias, se alimentavam da árvore da vida. Por isso eles poderiam ser eternos. Olha que interessante. Olha a promessa que Deus dá para a igreja de Éfeso. Eu falei que aqui vinha a revelação. Vamos ler a promessa que Deus deu? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja de Éfeso. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Voltem para as primeiras obras, mas não é a primeira obra do homem ali na igreja de Éfeso. É a primeira obra de Deus. A obra inicial de Deus se chama relacionamento. A primeira obra de Deus se chama secreto, viração do dia. A primeira obra de Deus com o homem foi ter contato. E ele está dizendo assim, ó, vocês perderam o fogo da paixão. Vocês perderam o amor que vocês tinham por mim e acham que estão fazendo por amor. Mas vocês amam o trabalho. Vocês não amam a mim. Vocês estão entendendo? É forte. Queridos, sem altar individual, o altar público é só religião. Sem altar secreto, tudo que se faz lá no público se torna mentira, porque eu sou exatamente aquilo que eu faço quando ninguém está vendo, quando eu estou a sós. E se eu estiver a sós com Deus, adorando, comendo do maná que desce do céu todos os dias, há uma mensagem muito poderosa da igreja de Éfeso para o dia de hoje. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Uma igreja de muitas obras. Mas arrepende-te! Volta às primeiras obras. Vocês estão entendendo, gente? Pegaram aí? Queridos,
há uma dimensão muito poderosa chamada secreto. A partir desta dimensão, é possível acessar outras dimensões. É completamente possível. Jesus disse assim, eu sou o bom pastor. Quando eu falo, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz e elas vêm até mim. Quem passar por mim encontrará campos verdejantes. Isso é João 10. O Senhor está nos chamando para o secreto. O Senhor está nos chamando para a intimidade. O Senhor está nos chamando para um tempo de comunhão com Ele. Eu não tenho mais muito o que falar, queridos. Eu creio que vocês entenderam. Quando Jesus fala assim, quem passar por mim, lá no secreto, Ele é a porta. Encontrará campos verdejantes. Sabe que campos verdejantes é esse? É o jardim perdido do Éden. Sabe o que tem no jardim perdido? Um rio de Deus. A árvore da vida. E a promessa é, ao vencedor, darei de comer da árvore da vida. Quem come da árvore da vida, se torna eterno. Amém? O Senhor falou com você? Queridos, eu queria adorar um pouquinho ao Senhor aqui. Orar por algumas pessoas que eu prometi que eu ia orar. Mas eu quero selar essa palavra no seu coração. Amém? Eu não quero prometer que eu vou falar de todas as igrejas não, viu, queridos? Porque a palavra aqui era da igreja de Éfeso. Amém? Vocês entenderam que tem um segredo aí? Tem um avivamento chegando. O Senhor está dizendo pra gente, cuidado com a doutrina dos nicolaítas, falsos profetas. Não olhem para qualquer doutrina. Hoje virou moda, queridos, coach. As pessoas não têm mais o secreto, então elas têm que pregar algo que vá mudar a vida das pessoas. Coach é lindo, mas o verdadeiro libertador é Jesus. Você pode até fazer a pessoa mudar o hábito dela com um método humano, mas libertação no corpo, na alma, no espírito, na mente, no coração, quem morreu na cruz foi Jesus. Se não voltar a sã doutrina, não tem jeito não, queridos. Essa música chama Promises, do Maverick. Amém? Promises. Promessas. Queria, em nome de Jesus, orar aqui pelos que estão enfermos, que vocês pediram, mas a minha intenção é adorar um pouquinho e encaminhar. Tô acabando mais cedo a live hoje. Encaminhar vocês pro secreto. Amém? Camille, você pediu para orar para alguém que está com dor no estômago, né? Senhor, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que está com dor no estômago agora. Envia o anjo da cura que está aqui, Jesus. E tira todas as setas, toda a comida consagrada, passa o teu sangue. Nós damos uma ordem agora, Jesus. Toda dor no estômago sai em nome de Jesus agora. Liberamos os anjos para fazer uma limpa ali, Jesus. Que haja cura agora, em nome de Jesus. Receba a graça do Senhor agora, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te adorar nesse momento, Jesus. Queridos, a presença vai chegar aí você já vai encaminhando para o secreto, tá bom? Senhor, nós te adoramos. Eu acabei de orar, viu, Esther? Você viu que eu orei?
Senhor, nós oramos pela Esté, que está com dor no estômago, mais uma vez já declaramos, mas ela está ouvindo agora. Dor no estômago, nós te repreendemos. O anjo do Senhor está indo agora tirar tudo que está causando essa dor. Senhor, nós oramos pelo Leandro, que está internado com uma veia do coração entupido. Jesus, manda o teu anjo entrar lá dentro e desentupir agora. Em nome de Jesus, nós oramos pelo Leandro. Em nome de Jesus. Caramba, nós oramos. Todos que estão com dores, todos que estão com opressão, liberamos os anjos agora. Pai, que o teu Santo Espírito possa ir lá. Em nome de Jesus. Tirar a opressão, dores de cabeça, dores na coluna, saiam agora, em nome de Jesus. Nós oramos pela Bianca, que está com convulsões. Pedimos que ela seja curada agora. Envia o anjo da cura para a Bianca. Mexe, Senhor, lá no cérebro dela. Toda conexão com a lua seja cortada e quebrada agora, em nome de Jesus. Namastê. Todo espírito de angústia, de tristeza, de depressão, nós enviamos a espada do Senhor sobre você agora. Você é curada agora. Todo espírito de morte sai agora, em nome de Jesus. A bebê Yasmin, Jesus, nós abençoamos ela agora. Que haja em nome de Jesus cura sobre ela. Todas as pessoas que estão falando sobre depressão, Jesus, nós oramos agora. Nós enviamos agora, em nome de Jesus, a bênção do Senhor. E declaramos agora, anjos, vão lá, limpem essas pessoas. Tirem as setas, tirem os dardos inflamáveis, espremam os venenos agora que estão sobre a mente, coração, sentimentos, emoções. O Senhor está falando que tem que ter perdão, hein? O Senhor está me falando uma pessoa que falou de depressão aqui, ó, libera perdão. Viu? Bia, libera perdão, senão não vai ter cura. O Senhor está falando, libera perdão. Nós repreendemos o lúpus em nome de Jesus, Pai. Libera a força agora, em nome de Jesus. Super errasta. Toma a força de Jesus, minha irmã, e perdoa. Câncer no seio esquerdo. Anjo, vai lá e retira agora, em nome de Jesus, aquele caroço. Se você libera a seta de depressão, todas elas nós tiramos agora e limpamos todo o veneno. Seja curada da depressão, em nome de Jesus. Todos que estão com Covid, Pai, fazemos uma oração agora. Esses que estão com Covid, tira a doença deles, papai. Tira a coroa da enfermidade. Nós repreendemos. Perca agora a sua força, em nome de Jesus, Covid. Vamos adorar, queridos. Queridos, a minha intenção é liberar você por secreto, amém? Nós oramos pelo José, papai. Estamos entregando José agora. Oh, Jesus, cura ele do câncer. Em nome de Jesus, Pai. Manda o teu anjo curar ele. Anjos vão lá curar o José. Todo mundo que tem anemia, pega essa palavra agora. Anemia é falta de glóbulos vermelhos. Em nome de Jesus, nós damos uma ordem agora para o sangue de quem tem anemia. Recebam agora o poder do sangue do Cordeiro. Nós tomamos o sangue de Jesus.
na ceia. Yes, I'll still bless Em nome de Jesus. in the middle of the storm. Medula óssea de cada pessoa que tem anemia. I'll still bless Nós damos um comando profético agora. in the Criem middle of the road. When I tudo don't que é know where to necessário para este go. sangue. Agora, I'll still bless em nome de Jesus, sejam curados de toda anemia. in the middle of Pai, eu peço agora que o corpo das pessoas que têm anemia comecem a pegar fogo como sinal. the road. And I don't know which way. Em nome de Jesus. Envia o teu anjo, Senhor. Still bless you. Libera agora as vitaminas do céu. Todo mal de Parkinson, nós oramos agora, em nome de Jesus, papai. Agora, mexe, Senhor Jesus, no cérebro desse irmão. Ajeita o que tem que ajeitar. Anjo da cura, vai lá agora. Cura. Hey, que passa, né? Oh, nanashnei. Oh, yeah. Eu estou orando agora. Você que está nessa live, receba agora fogo no teu coração. Eu oro para vocês que ouviram essa palavra. Eu oro agora e intercedo para que você receba fogo no teu coração. Que haja um avivamento sobre o teu coração agora. Que haja uma nova paixão. Que você seja cheio do amor do Senhor. Tudo vem dele e volta para ele. Que haja um portal do amor do Senhor aonde você estiver. Eu quero te encaminhar para o secreto, queridos. Vá agora para a intimidade com o Senhor. Amém? Volte às primeiras obras. Em nome de Jesus. As primeiras obras é andar com o Senhor no secreto. Não deixe o Senhor dizer para você: tenha, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Não trabalhe sem amor, queridos. Não seja um fariseu. Não seja hipócrita. Não faça aquilo que você não vive no secreto. O Senhor está nos chamando para o secreto. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Tenha sonhos proféticos e vá para o secreto. Vá adorar. Vai falar com Ele. Tem um avivamento chegando aí. Ele quer te usar. Amém? Deus te abençoe, queridos. Até semana que vem, na próxima live, tá bom? Deus abençoe.